Vamos dar continuidade aqui ao assunto, né, da aula passada. Certo? Só projetar aqui. Vocês estão vendo a projeção, pessoal? Sim, professor. Estamos sim, professor. Pronto. Então, na aula passada, a gente viu a aplicação de Bernoulli para a solução do problema aqui de sifão, né? A gente queria conhecer a pressão nesse ponto mais alto aqui do sifão, certo? E a vazão de saída aqui no sifão, certo? Só que nós vimos que existe uma limitação para o uso dessa equação que a gente deduziu aqui, certo? Porque ela foi deduzida para fluido não viscoso, ou seja, está desprezando os efeitos de perdas, ok? E essas perdas podem ser tanto perdas de energia localizadas, certo? Como também perda de energia por atrito ao longo da tubulação, né? O contato do fluido com a tubulação ele está escoando aí, ok? Então, a gente viu também, certo, que no caso do sifão, a gente poderia até aplicar essa equação que a gente deduziu e não ter erros significativos, certo? Mas, para isso, a gente tinha que tecer algumas considerações, ok? Isso quer dizer o quê? Que a tubulação aqui, que está dentro do reservatório, em contato com a água, certo? Ela teria que ter bordas arredondadas, ou seja, entrada arredondada para reduzir, certo? O efeito de perdas na entrada, porque quando é canto vivo, as perdas são maiores, ok? Se você arredondar certa entrada, você reduz as perdas. Então, você teria que fazer algumas considerações, né? A entrada arredondada, certo? Essa curva nessa parte superior, certo? Que é exatamente quando o fluido faz a mudança de direção para descer, certo? Essa curva aqui teria que ser a mais suave possível, para que o efeito de perda localizada não seja tão significativo, certo? E a mangueira aqui, certo? Teria que ter um comprimento curto, entre aspas, né? Que é para diminuir também o efeito das perdas por atrito ao longo da tubulação. Somente nessas condições eu poderia aplicar essa equação de Bernoulli da forma como ela foi deduzida aí, certo? E obter um resultado razoável, certo? Caso contrário, certo? Eu teria que fazer uma aplicação da equação de Bernoulli, certo? Que seja mais representativa do fenômeno, que seria no caso de fluidos viscosos, certo? Que é exatamente a equação que o professor Paulo vai introduzir para vocês lá em hidráulica. Ok? E logo em seguida vocês vão continuar aplicando essa mesma equação que Paulo vai introduzir, vão aplicar em saneamento, vão aplicar também em hidrologia, certo? Vão fazer uma série de aplicações. Então, a equação de Bernoulli, certo? É fundamental aí para o dimensionamento dessas estruturas. Ok? Então, a gente fez a aplicação de Bernoulli, certo? No caso do sifão, né? Nesse caso aqui, a gente considerou o fluido incompressível, que no caso seria um líquido, que a gente estaria sifonando aqui com a ajuda dessa mangueira, ok? A gente considerou também o escoamento permanente, certo? Ou seja, a vazão constante, e todos os outros parâmetros constantes no tempo, ok? Consideramos também o escoamento sem atrito, por isso que a gente não botou observação. Se você observar o exercício que tem no Fox, ele não bota uma entrada de canto vivo como tem essa, não. No exemplo do Fox, do sifão, ele bota um canto arredondado, certo? Uma entrada arredondada. Exatamente porque ele está querendo aproximar o máximo possível de uma situação onde eu possa ter um resultado razoável, considerando o fluido não viscoso, a equação deduzida para fluido não viscoso. Ok? Caso contrário, você teria que entrar com as perdas, né? Tanto perda localizada nas curvas e na entrada, como a perda distribuída por atrito ao longo da tubulação. Aí você teria que dizer qual é o material que compõe a tubulação, qual seria a rugosidade média desse material, certo? Teria que ter informação sobre a curva e, a partir daí, tem tabelas na hidráulica. Você vai ter as perdas localizadas quando existem curvas, conexões e etc. Ok? Então, nessa situação, você está trabalhando com um fluido real. Ok? Não um fluido ideal, como no caso aqui do exemplo. Ok, pessoal?
Então, aplicamos também ao longo de uma linha de corrente, então a gente viu a necessidade de um traçado, de uma possível linha de corrente, ok? Para que a equação de Bernoulli seja aplicada. Se essa linha de corrente não for possível ser traçada por algum motivo, que a gente vai ver já já um motivo que justifica o não traçado da linha de corrente em algumas situações, a equação de Bernoulli não pode ser aplicada. Ok? Então, nesse caso específico, eu estou fazendo a aplicação da equação de Bernoulli, porque é possível eu fazer esse traçado, certo, de uma linha de corrente. E foi considerado aqui o reservatório de dimensão infinita. Se o reservatório é de dimensão infinita, significa que a proporção que eu estou retirando água, certo? A quantidade de água retirada não é suficiente para alterar o nível da água de dentro do reservatório. De tal forma que o H, e o H asterisco, mantém-se constante ao longo do tempo. Porque se o H variar com o tempo, o H asterisco também varia com o tempo. Ou seja, se eu fosse retirando água aqui e o nível fosse caindo, esse H iria caindo com o tempo, enquanto o H asterisco ia aumentando com o tempo. Certo? E aí eu não estaria mais numa situação, no caso aí de escoamento estacionário. Eu entraria aí numa situação de transiência. Ok? E a equação não é aplicada nessa situação. Ok, pessoal? Então, aqui são as simplificações. Então, é possível traçar essa linha de corrente, certo? É possível. Por quê? Porque não existe uma situação de turbulência aqui no fenômeno que eu estou analisando. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente for estudar vertedouros, que existem algumas possíveis situações que surgem turbulências, onde a equação de Bernoulli não pode ser aplicada, porque você não tem como definir, certo? Hipoteticamente, uma linha de corrente ali, porque você vai ter uma região de turbulência com uma série de vórtices sendo formados naquela região. Então, é impraticável aí, é impossível você traçar uma linha de corrente numa região dessa. Logo, a equação de Bernoulli não se aplica. Ok? E existem casos específicos da hidráulica que ela não se aplica. Ok? Mais na frente também, no último assunto aqui do conteúdo, que é logo quando terminar Bernoulli, vocês vão ver também que nem todo fenômeno na área de hidráulica e mecânica dos fluidos é explicado analiticamente, certo? Nem todo fenômeno tem uma equação analítica, certo? Que solucione o problema daquele fenômeno em si. Certo? E por isso, os experimentos em mecânica dos fluidos tomam uma importância muito grande. Então, experimentos em mecânica dos fluidos são muito valiosos. Vocês vão ver quando a gente entrar em análise dimensional. Ok, pessoal? Então, aqui eu só estou ilustrando para vocês situações que eu posso aplicar a equação, certo? É uma equação analítica, né, que a gente deduziu, certo? E que ela é aplicável nessa situação. Agora, vão existir situações específicas onde essas equações não se aplicam, certo? E você tem que recorrer a outras equações. Se não existir equações, você tem que recorrer invariavelmente a um experimento. E você tem que aprender a planejar experimentos quando você for recorrer a esses experimentos. Ok? Então, o experimento tem que ser planejado para não ser um experimento muito demorado e que reflete no custo, porque está envolvido ali uma mão de obra de um profissional especializado, certo? Com muito conhecimento na área, certo? Então, quanto mais tempo o experimento demorar, mais demorado vai ser esse experimento, certo? E para isso você tem que planejar o experimento. E para planejar o experimento, você tem que ter um certo conhecimento de mecânica dos fluidos, certo? E utilizar algumas ferramentas que vai auxiliar bastante nesse planejamento, certo? Que a gente vai ver já quando a gente chegar no outro tópico. Ok, pessoal? Então, aqui é uma situação específica que Bernoulli pode ser aplicado. E que ele se enquadra bem naquelas restrições, certo? Da equação, que estão relacionadas com as simplificações adotadas na dedução da equação. Ok? Então, a gente fez a aplicação, certo? Eu poderia pegar o ponto 1, discutindo isso novamente, em qualquer ponto aqui dentro. Eu escolhi a superfície do fluido, certo? Se o reservatório é de dimensão infinita, essa superfície do fluido está estática ao longo do tempo que eu estou realizando o experimento de retirada de água utilizando o sifão. Isso significa que se acontecer variação do nível, essa variação é tão pequena,
tão imperceptível que a gente está desprezando. E se isso aí é verdade, significa o quê? Significa que uma possível partícula que se encontra nesse ponto, bem próximo à superfície do nível da água, ela vai se deslocar, certo? Em direção à mangueira, para sair na outra extremidade, com uma velocidade de saída lá do ponto 1 muito pequena. Por isso que a gente despreza a velocidade do ponto 1. Ok? E outra coisa que facilita bastante também, o considerar o ponto 1, porque como eu estou na superfície do líquido, na interface do líquido com o ar atmosférico, a pressão ligeiramente dentro do fluido, nesse ponto, vai ser igual à pressão externa, que é a pressão atmosférica, já que trata-se de uma superfície plana de fluido. Certo? Então, você está vendo aí que eu estou envolvendo uma série de conhecimentos que vocês já viram, certo? No início do curso. Ok? Então, foi traçado a linha de corrente, foi definido os pontos 1, 2, 3, e logo em seguida a gente aplicou a equação de Bernoulli ao longo da linha de corrente de um ponto para outro. Certo? Para a gente determinar a vazão Q de saída na outra extremidade da mangueira, eu apliquei Bernoulli no ponto 1, ao longo da linha de corrente no ponto 1 e no ponto 2. Certo? Só que para facilitar ainda mais, eu botei o nível de referência localizado no ponto mais baixo, que foi o ponto 2. Se ele está sobre o nível de referência, certo? A carga potencial dele vai ser zero, ok? Que é o meu Z. Certo, pessoal? Então, isso aí são coisas que a gente vai, certo? Atribuindo na solução do problema, certo? E que vai facilitar bastante os cálculos. No final, chega no mesmo resultado. Eu poderia botar esse nível de referência localizado aqui na superfície da água. Mas aí você teria que considerar que o ponto 2 está a uma distância menos h, que está abaixo do nível de referência, certo? E aí, no caso, eu botando o nível de referência no ponto mais baixo, aí facilita bastante, certo? Todas as cargas potenciais vão ser positivas, certo? E a carga potencial no ponto que está sobre o nível de referência vai ser zero, certo? Ok, pessoal? Então, aí fizemos a aplicação do Bernoulli, aplicamos no ponto 1, aplicamos no ponto 2, como está ao longo de uma linha de corrente, certo? E P sobre gama mais Z mais V ao quadrado sobre 2G é igual a constante ao longo da mesma linha de corrente, passando por dois pontos, certo? Então, esta equação aplicada no ponto 1 vai ser igual à mesma equação aplicada no ponto 2, já que ambos estão sobre a mesma linha de corrente. Ok? Fizemos a simplificação e encontramos aqui que a velocidade é raiz quadrada de 2GH. Ok? A velocidade de saída aqui, V2. Certo? Como a vazão, certo? É a velocidade média vezes a área, e essa velocidade considerada como a velocidade de saída, certo? Eu vou ter que a vazão vai ser V2A, onde A é a área da seção transversal do tubo. Certo? Vocês estão vendo aí que é bastante simplificado, é bastante simples, né, de resolver. Certo? Essa vazão aqui, pessoal, como foi calculada por esta equação, sem considerar as perdas, a gente chama de vazão teórica. Que essa vazão teórica se aproxima cada vez mais da vazão real, a proporção que eu vou reduzindo as perdas localizadas e de atrito. Ok? Mas isso aqui seria uma vazão teórica. Ok? Que ela tem um erro com relação à vazão real. Certo? A gente já vai ver quando a gente for discutir os outros problemas. Certo? E depois foi pedido para calcular a pressão no ponto mais alto, que seria o ponto 3. Certo? E dessa forma, ele fez o quê? Aplicou o Bernoulli no ponto 1, mais uma vez, no ponto 3. Certo? Então, aqui tem a aplicação do Bernoulli do ponto 1 ponto 3. Como a seção transversal é constante, a minha mangueira de seção uniforme, e a minha vazão é constante no tempo, significa que a velocidade no ponto 2 é igual à velocidade no ponto 3. Isso aí facilitou bastante, porque eu já encontrei a velocidade no ponto 2, certo? No item anterior, certo? Então, como V2 é igual a V3, que é igual a 2GH, certo? Aí eu posso substituir V3 aqui na equação, certo? Fazer as simplificações e encontrar a pressão P3. Então, a pressão P3 vai ser a pressão atmosférica externa menos gama H mais H asterisco. Isso significa o quê? Significa que quanto maior H mais H asterisco, menor vai ser a pressão em P3. Ok?
Certo, pessoal? E qual vai ser o limite da minha pressão em P3? Quando essa pressão em P3, já que ela é a menor dentro, certo, da mangueira, essa pressão no ponto mais alto, quando essa pressão no ponto 3 aqui, ela foi igual à pressão de vapor do fluido na temperatura que ele está escoando. Por quê? Porque isso aí é uma limitação, certo? Porque no momento em que essa pressão é atingida, certo? Começa a surgir bolhas e o fluido, que era um meio contínuo, passa a ser descontínuo com interrupção do fluxo, certo? Então, isso aí é a limitação, certo? Certo? Para a pressão aqui no ponto mais alto, certo? E aí a gente viu isso aí, ó, P3 igual a pressão de vapor do fluido no ponto mais alto. Então, se aqui for água e ela tiver a 25 graus Celsius, vamos supor, é só olhar na tabelinha, certo? Que tem nos livros hidráulico, mecânico dos fluidos, em anexos, né? Só verificar nessa temperatura para a água qual é a pressão de vapor. E significa que essa pressão vai ser o limite, certo? Desse ponto, da pressão no ponto mais alto, ok? Para que atingindo essa pressão, já que ela é o limite, vai haver uma interrupção, certo? No fluxo. Ok, pessoal? Do mesmo jeito são em bombas de sucção, certo? Eu tenho uma bomba externa, certo? Que eu vou bombear água, vou retirar água de um reservatório e jogar para um ponto mais alto, certo? Se a bomba é de sucção, por que é que ela está conseguindo retirar água? Certo? Ela está retirando água porque a pressão interna na bomba, certo? Vai ser menor do que a pressão atmosférica local. Isso faz com que a água seja bombeada, ok? Aí, quando você for dimensionar uma bomba dessa lá com o professor Paulo de hidráulica, qual vai ser o limite? Certo? O limite da pressão interna da bomba para que evite um problema de cavitação, que é aquelas bolhas internas que vão se formando e tem um processo de nucleação, elas vão aumentando de tamanho, vão entrando em colapso, certo? E essas bolhas vão danificando a estrutura interna da bomba. Então, essas bolhas surgem quando a pressão interna cair até um ponto em que ela seja igual à pressão de vapor do fluido. Ok? Vocês vão ver isso com hidráulica também. Então, isso aí é mais uma limitação para o uso, certo? Dessas bombas de sucção. Ok, pessoal? Então, dessa forma, você faz o cálculo e o dimensionamento das estruturas. Então, esse ponto 3 aqui é um ponto da pressão, é a pressão mínima, certo? E o limite dessa pressão é a pressão de vapor. Uma vez atingida a pressão de vapor aqui no ponto mais alto, certo? Isso significa que vai haver uma descontinuidade com interrupção do fluxo, ok? E aqui a gente fez uma estimativa de qual seria essa altura H mais H asterisco, certo? Para que para que haja interrupção do fluxo, não é isso? Que no caso seria PAT menos PV. É tanto que a gente fez assim, uma consideração hipotética, considerando que a pressão de vapor da água é zero, que não é, na tabela vocês vão ver que tem que se levar em conta, ok? Mas considerando que ela é zero aqui, certo? O H mais H asterisco seria PAT sobre gama. O que é PAT sobre gama? Certo? É 10,3 metros de coluna d'água. Então, significa que se a minha pressão de vapor fosse zero e meu fluido que eu estivesse trabalhando fosse não viscoso, certo? Essa minha altura H mais H asterisco teria que ser de 10,3 metros. Ok? Ou seja, um pouco acima, certo? O fluxo já não aconteceria mais, porque eu já 10,3 metros já estava no limite, já seria igual, certo? Já estaríamos entrando aí na pressão do vapor. Ok, pessoal? Agora a gente vai ver a situação das comportas, certo? O que é uma comporta? Comporta é uma estrutura hidráulica de controle. Geralmente é utilizada em barragens, certo? É utilizada em canais, para você controlar a vazão. Ok? Desse lado aqui, a gente tem uma comporta que é a espécie de uma guilhotina. Então, aqui eu vou ter uma superfície plana, que vai ficar submersa, certo? E aqui eu tenho como fazer, eu tenho essa manivelazinha aqui em cima, onde eu posso girar e posso abrir ou fechar essa comporta. Então, isso aqui é uma comporta de giro mecânico,
certo? Onde eu posso girar aqui, abrir mais ou fechar essa comporta. Ok? E com isso eu faço o controle. A água vai estar acumulada, a montante da comporta, vamos supor que a água está acumulada desse lado aqui. Se eu giro aqui, abro um pouquinho, o que é que vai acontecer? A água vai passar por baixo, certo? Se eu fecho mais um pouquinho, a vazão diminui. Se eu abro mais, a vazão aumenta. Então, eu faço o controle aqui de abertura e fechamento da comporta para o controle da vazão, certo? Porque se eu estou tratando de recursos hídricos, a água tem um custo, certo? E esse custo está embutido aí uma série de trabalhos que são realizados para manutenção da estrutura, pagamento dos técnicos. Então, a água, certo? A nível global, ela tem um valor econômico. Por isso que o nome é chamado de recursos hídricos. Ela tem um valor econômico, certo? E quanto mais escassa a área, maior vai ser esse valor, que a escassez gera custo. Vocês viram isso lá em economia. Certo? Então, significa o quê? Significa que eu tenho que ter o máximo cuidado de controle para a liberação dessa água, certo? Na vazão correta, certo? Para que não gere problemas no futuro, certo? De escassez. Vamos supor, eu tenho um reservatório, se eu vou liberar água, certo? Para usos, eu tenho que saber quais são os usos, tem que estar tudo muito bem computado. Quem faz isso é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Aqui no Cariri, a gerência está localizada no Crato, certo? E a sede, certo, em todo o estado é em Fortaleza. Mas nós temos várias gerências localizadas em várias regiões importantes. Então, essa gerência ela faz o controle, certo? O controle da água dos açudes públicos, que vão ser liberados para diferentes usos, abastecimento humano, irrigação, certo? Descendentação animal, certo? Agricultura, certo? E tudo isso tem que... cada usuário desse é cadastrado e cada usuário desse requer uma vazão, certo? Para uso. Então, eles fazem balanço hídrico, sabe quanto evapora, quanto deve ser liberado, quanto infiltra, quanto cada usuário desse vai receber, certo? Qual vai ser o período em que eu posso liberar com uma folga maior, o período que eu tenho que fazer mais restrição, certo? E tudo isso aí é controlado através de válvulas e comportas, no caso da existência de canais, ok? Então, aqui eu tenho uma comporta que eu faço abertura e fechamento e ela é mecânica. Aqui eu já tenho uma comporta que é um dispositivo eletrônico, certo? Que você pode controlar essa abertura e fechamento à distância, ok? Aqui vocês estão vendo o canal está seco, ele não está conduzindo água, mas se ele tivesse água, se a comporta estivesse aberta aqui, ela tem uma certa vazão aqui a jusante, e a água acumulada aqui a montante, certo? Se eu fechar mais um pouco, certo? A vazão aqui, a jusante diminui, e assim por diante. Então, a comporta eu faço o controle, certo? Então, eu posso utilizar Bernoulli para fazer uma previsão da vazão que a comporta está liberando. Mas, para isso, certo? Eu tenho que fazer algumas restrições se eu for utilizar a equação de Bernoulli da forma como a gente deduziu aqui, certo? Ele é fluido incompressível? Porque eu vou estar trabalhando com água, certo? Com a superfície submetida à pressão atmosférica local. É isso no caso de canais abertos, certo? Canais abertos. E o fluido é não viscoso? Não, o fluido é viscoso. Mas a minha dedução da equação, nesse caso aqui, foi para fluido não viscoso. Que significa o quê? Significa que o resultado que eu vou obter de velocidade para logo em seguida obter a vazão vai ser uma velocidade teórica, certo? Que eu teria que multiplicar por um coeficiente para obter a velocidade real. Esse coeficiente ele é calibrado ou em campo ou em laboratório, certo? Para eu fazer a correção, certo? Para a partir da velocidade obtida aqui, certo? Que é a teórica, utilizando a equação, desprezando as perdas, certo? Eu chego em uma velocidade real, ok? Então, eu multiplicaria, certo? A velocidade teórica pelo coeficiente que a gente chama coeficiente de velocidade, ok? Uma vez obtendo a velocidade real, multiplicando pela área da seção que a água está saindo, aí eu tenho a vazão de saída, ok? Se você observar, nesse caso de comporta aqui, se a água vai passar aqui por baixo, a minha seção é uma seção retangular, por onde a água está passando. Ok? E eu tenho que fazer o controle. Outra coisa também, pessoal, eu tenho que, para eu fazer a aplicação aqui, eu tenho que garantir linhas de corrente, certo? Garantir que eu posso traçar uma linha de corrente, certo? De montante, passando por debaixo,
da comporta até chegar a jusante. Certo? Se eu conseguir traçar uma linha de corrente, se não houver nenhuma situação que inviabilize o traçado dessa linha de corrente, eu posso aplicar a equação de Bernoulli. Certo? Agora, se tiver alguma situação que inviabilize, eu não posso aplicar a equação de Bernoulli. Certo? O que é que inviabiliza, no caso de comportas em canais? Certo? A existência, por exemplo, de um fenômeno chamado de ressalto hidráulico. Certo? Um fenômeno de ressalto hidráulico, vocês vão ver isso lá com hidráulica, professor Paulo, certo? É um fenômeno fortemente turbilhonado, certo? Que tem certo? Tem uma turbulência muito grande, certo? Então, isso aí fica praticamente inviável, a aplicação da equação de Bernoulli, que é uma região de muita turbulência com formação de vórtices, certo? Deixa eu só mostrar aqui um exemplo para vocês do que seria, certo? O que seria um ressalto hidráulico, certo? Opa, deixa eu ligar aqui a mesa. O que seria um ressalto hidráulico? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que isso aqui é um fundo do canal, certo? E aqui vai ser um vertedor, que é por onde a água vai passar, certo? E aqui eu chego numa parte mais baixa do canal. Então, isso aqui, pessoal, aqui é o fundo do canal, certo? Vamos supor que essa parte aqui é o mais funda do canal, certo? Aqui seria, em vez de uma comporta, eu teria um vertedourozinho, certo? E aqui eu vou ter, certo? Aqui é toda a estrutura de alvenaria, certo? Eu estou fazendo um corte, viu, pessoal? E aqui é o fundo do canal, que continua aqui na outra extremidade. Então, isso aqui é colocado de propósito. Qual a finalidade de um vertedouro? Uma das finalidades é medir a vazão que está passando no canal. Ok? E eu posso deduzir a equação para cálculo da vazão em um vertedouro aplicando Bernoulli também. Certo? Eu acho que tem uma questão dessa na lista, certo? De um vertedouro. Ok? Mas a aplicação é semelhante a essa, certo? Que a gente vai ver aqui. Certo? Então, significa o quê? Significa que eu vou botar de azul, certo? Como se fosse o nível da água. A montante do vertedouro, certo? O nível da água está aqui. Opa. Ó, o nível da água está aqui. Certo? Chego aqui no vertedouro, a água vai fazer o quê? Vai descer aqui no vertedouro, certo? E ela vai aumentando aqui a velocidade, certo? Quando chega bem aqui, ela vai fazer, certo? Um movimento desse tipo e vai gerar uma zona de turbilhonamento, ó, certo? E depois estabiliza novamente. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de ressalto hidráulico. Certo? Esta região aqui de velocidade muito alta, você pode ver ó, que a montante do vertedouro, a minha seção de escoamento é maior. Isso aqui é a profundidade do nível d'água. Se eu for analisar a seção certo, de escoamento, pode ser uma seção retangular, por metro de largura, vamos supor. Então, a minha área de entrada certo, vai ser uma área bem maior do que a área de saída aqui, para a mesma vazão. Então, a água está passando aqui, ó, com a seção de entrada muito grande, certo? A montante do vertedouro, e uma seção de saída muito baixa, a jusante do vertedouro. O que é que vai acontecer? A velocidade aqui, certo? Nessa seção é muito baixa, porque a seção tem uma área maior, e a velocidade aqui é extremamente alta, certo? Que a seção tem uma área bem menor. Ok? Esse escoamento aqui na rampa do vertedouro, certo? A gente divide até o escoamento aqui, vamos botar um pontilhado aqui, ó, certo? É um escoamento que a gente chama de torrencial. Torrencial. Ok? Então, ele vem aqui de alta velocidade, certo? De repente, ele entra numa situação de turbulência completa, certo? Para, logo em seguida, voltar para uma situação de velocidade lenta, já que a área da seção aqui é maior. A área da seção aqui é bem pequena, a área da seção aqui é maior, certo? Então, essa região de turbulência aqui é o ressalto, certo? Então, o ressalto é essa regiãozinha aqui, ó, de turbulência. Ó, vou botar até uma seta.
turbulência. Certo? É a área de ressalto. Então, aqui tem, ó, cheio de vórtices. Certo? E logo em seguida, ela sai dessa região de turbulência e entra num escoamento bem comportadozinho, que é o escoamento fluvial. Bom. Ok? Então, nessa região aqui, pessoal, olha bem, ele vai sair de uma situação torrencial, de velocidade extremamente alta, para, num pequeno, pequeno espaço aqui, ó, ele passar para uma situação de velocidade muito lenta. Certo? Então, essa turbulência aqui, ou ressalto hidráulico, ele ocorre exatamente na transição de um escoamento torrencial para um escoamento fluvial, de velocidade bem mais baixa. Okay? Então, aqui eu vou ter velocidade muito alta, velocidade muito baixa, e uma região de transição, que é a região de turbulência, que é exatamente a região de ressalto. Okay? Então, essas estruturas hidráulicas aqui, ó, certo? Elas são instaladas para monitoramento de vazão, porque sabendo qual é a lâmina d'água, certo? Acima da crista da soleira, crista é a cota mais alta aqui, ó, do vertedor, certo? Então, se eu souber quanto de água está acima da crista da soleira do vertedor, um pouco a montante, antes que aquele já comece a sofrer um rebaixamentozinho, certo? Então, eu faço uma medida a uma certa distância. Então, essa diferença de cota aqui, ó, da soleira até, certo, o nível da água, antes dela começar a sofrer influência do vertedor, essa alturazinha H, a gente usa até umas réguas para medir isso aqui no campo. Essa alturazinha H, certo? Eu entro na equação do vertedor e conheço a vazão que está passando aqui. Ok? Então, essa estrutura aqui pode ser construída para monitoramento de vazão, que vocês vão ver isso aí na hidráulica, ou pode ser construída uma estrutura de vertedouro para você forçar o surgimento de um ressalto, para naquela região do ressalto, que é uma região de turbulência, você fazer alguma mistura de alguma substância química para tratamento, certo? Para alguma reação química necessária para tratar essa água ou esse rejeito que está passando aqui. Ok? Porque se eu colocar, injetar água aqui, uma substância química aqui no canal, ou aqui a jusante, que são escoamentos de velocidade relativamente pequeno, certo? Essa substância não vai se misturar. Então, você tem que construir uma estrutura artificial que, ao mesmo tempo, serve de estrutura de medição de vazão, para você ter controle, mas é uma estrutura artificial que você vai forçar uma turbulência. Para, naquela região de turbulência, você fazer a injeção de forma precisa da sua substância. Então, você vê, certo, que vai ter uma mistura completa nessa região. Quando ela passar para a região fluvial, a substância já sai, já passa totalmente homogeneizada no fluido. Certo? Então, aí faz-se o controle. Certo? O controle de injeção, o controle de vazão e uma região forçada de turbulência. Ok? Então, se você for aplicar Bernoulli, certo? Em algum ponto aqui, ó, certo? Do canal, e pegando um outro ponto aqui, nessa outra extremidade, de tal forma que entre esses dois pontos tenha um ressalto hidráulico, ele não se aplica. Certo? Porque o ressalto hidráulico, certo? Não se passa uma linha de corrente aqui no ressalto hidráulico, você tem uma região de turbulência. Certo? Então, você vai encontrar outras equações que foram deduzidas, certo? Que possam ser aplicadas nessa situação. Ok? Mas, de um ponto a outro, e entre esses dois pontos, no centro, existe uma região de turbulência, certo? Bernoulli não se aplica. Ok? Por quê? Porque ali vai ter uma dissipação de energia muito grande. Certo? E você vai observar se esse fenômeno aqui existe, ó, torrencial ou fluvial, a partir de um adimensional, que é o número de Froude. Ó, o número de Froude é igual à velocidade de escoamento na seção. Você conhece a vazão que passa aqui? Se você conhece a área da seção aqui, você tem a velocidade que passa aqui. Então, a velocidade da água que passa dividido, certo? Por G vezes a profundidade da água na seção. Essa profundidadezinha da água na seção. Isso aqui é um número de Froude. Se você fizer análise dimensional aqui, ele vai dar adimensional. A dimensão dele vai ser 1. Certo? Então, ele é adimensional.
Ok? Isso aqui é um número, assim como é o número de Reynolds. Então, você vai observar, quando o número de Froude der igual a 1, certo? É uma situação de equilíbrio. Né? Isso, quando o seu número de Froude der maior do que 1, certo? Aí você está nessa região aqui, ó, torrencial, uma situação de escoamento torrencial em canais. Quando o número de Froude dá menor do que 1, aí você vai estar numa situação aqui, ó, de escoamento fluvial, certo? Ou não torrencial, certo? Ok, pessoal? Então, esse aqui é outro adimensional, que vocês não viram, mas quando for fazer hidráulica de canais, certo? Isso aqui vai ser aplicado do início até o fim do curso de hidráulica de canais, que é um adimensional aplicado em canais para você identificar a existência de fluido de um escoamento torrencial ou um escoamento fluvial. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma comporta. Então, aqui vocês estão tendo um exemplo de uma comporta pequena, né, de controle de vazão, certo? Em canais, mas nós temos também exemplos de comporta de grande porte, como essas comportas aqui usadas no canal do Panamá. Então, o canal do Panamá é um canal, certo, que foi construído com a finalidade, certo, de reduzir, certo, o percurso das embarcações, o tempo de viagem das embarcações, ok? Reduzindo o percurso. Então, vamos supor que você vai sair do Oceano Pacífico para chegar no Oceano Atlântico, certo? Ali entre os Estados Unidos, a América do Norte e a América do Sul, naquela região da América Central, existe um estreitozinho na região do Panamá, onde tem um grande lago, que lá foi possível a construção do canal para você poder fazer o desvio das embarcações para evitar um percurso muito longo. Então, isso aí reduziu bastante a rota, certo? Comercial, reduzindo também o custo no transporte por embarcações. Ok? Então, o canal do Panamá é um canal construído com essa finalidade. Ou seja, você, através desse canal aqui, você teria que fazer um contorno por uma grande região, um grande percurso, né, envolvendo o continente, até sair de um oceano e chegar no outro. Aqui eles construíram uma estrutura onde o barco pode entrar aqui no Oceano Pacífico, vem por este rio, certo? Cai nesse lago, certo? E chega aqui no canal, certo? Então o canal faz todo o trânsito e o controle para entrar no Oceano Pacífico. Então encurta bastante aí o percurso. E você pode fazer o contrário também. Sair do Oceano Atlântico, aliás, sai do Pacífico e entra no Atlântico. Né? Sair do Atlântico, certo? Entra no canal, é transportado para o lago, depois entra neste curso d'água, que é um rio, e depois sai aqui no Oceano Pacífico. Você tanto pode ir do Pacífico ao Atlântico, como do Atlântico ao Pacífico. Então, foi uma obra grandiosa, né? E que envolveram custos aí, uma injeção de dinheiro internacional muito grande nessa região, certo? Então, é um canal muito interessante. Então, o canal do Panamá, pessoal, é um canal, certo, que composto de várias comportas para controle de fluxo, para mudança do nível da água, para permitir o movimento dos navios. Ok? Vamos supor o seguinte, que inicialmente, certo, esta comporta estava fechada e essas duas comportas estavam abertas. Certo? Nessa situação, como a cota do nível do lago é mais alta do que a cota do oceano, o que é que vai acontecer? Se essas duas comportas estão abertas e essa fechada, certo? O nível da água tende a subir e igualar com a água, certo, do lago. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu fecho essas duas comportas e abro essa. O que é que vai acontecer? A água daqui vai sair para o oceano e isso aqui a gente chama de eclusa. O nível da água na eclusa vai cair até o nível da água no oceano. Certo? E essas eclusas, então isso aqui é um sistema que é constituído de eclusas e várias comportas. Eu tenho comportas aqui, certo? Isso aqui é uma grande comporta que ela abre, certo? E fecha, e controla a entrada e saída do navio.
Ok? Vamos supor, o navio está aqui, ó, no Oceano Atlântico, certo? O nível da água estava alto aqui, certo? O que é que a gente faz? Fecha essas duas comportas, abre essa comporta, o nível da água cai e fica no mesmo nível da água do oceano. Essa comporta grande aqui da eclusa é aberta e o navio entra. Ok? Quando o navio está aqui dentro da eclusa, o que é que vai acontecer? Essa comporta grande que o navio permitiu o navio entrar fecha. Essa comporta aqui também fecha. E essas duas comportas abrem. E a água do lago entra e o nível do reservatório da eclusa sobe até o nível do lago. Certo? E aí essa comporta aqui abre e o navio passa. Certo? Então aqui ó, a água entra, sobe o navio, está no mesmo nível, essa comporta abre e o navio passa. E aí ele segue, ó, aí vem para o Oceano Pacífico. Então tem um sistema de comportas aqui. Ó, né? Então, para você saber a vazão que passa, certo? Nessas comportas, certo? Aí tem que ter equações específicas para isso, para você controlar o tempo em que a eclusa vai encher d'água, certo? Que é o tempo que o navio vai ficar lá dentro, certo? Logo em seguida é que essa comporta abre para o navio passar. Então, o canal do Panamá é uma estrutura constituída de eclusas e comportas, ok? Então, aí eu estou mostrando para vocês um exemplo de comportas de grande porte. E existem barragens também de grande porte que possuem comportas também de grande porte para controle de vazão. Principalmente barragens que são utilizadas, certo, para geração de energias, barragens de grande porte. Ok? Então, as comportas estão presentes. Então, do mesmo jeito que a gente viu forças que exercem sobre a comporta, quando ela está fechada, que é aquela força, vamos supor, a minha comporta é uma superfície plana, se ela está fechada, não tem fluxo nenhum, mas existe uma força atuando nela. E essa força vai estar atuando sobre uma superfície plana submersa, já que a minha comporta é superfície plana submersa. Mas uma vez a minha comporta aberta, dependendo da abertura da comporta, eu tenho um fluxo passando, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente viu como calcular força e ponto de aplicação de força em superfície plana submersa, certo? Que é uma informação importante que é utilizada para o dimensionamento dessas estruturas, para você poder dimensionar, fazer o cálculo, certo? E instalar a comporta bem instalada, certo? Que ela resista a esses esforços, né? Mas, ao mesmo tempo, além de você conhecer esses esforços para você dimensionar essa estrutura, você precisa também conhecer as diferentes vazões que vão passar por essa comporta quando ela estiver aberta em diferentes situações. Ok? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplo, certo? Considerando uma comporta. Olha bem, nesse caso aqui, a gente tem uma comporta pequena, que é a comporta do nosso exemplo. Essa comporta está parcialmente aberta. O exemplo que eu vou fazer agora com vocês é considerando uma comporta desse tipo, plana e parcialmente aberta. Ok? Mas na figurinha eu vou mostrar um corte transversal. Então é como se eu estivesse fazendo um corte aqui transversal, certo? Na minha figurinha, que é essa aqui. Então, essa aqui é a minha comporta, certo? Que eu fiz um corte transversal. E essa comporta é uma comporta retangular, certo? Uma comporta retangular que vamos considerar aí de uma largura W qualquer. Ok? Então aqui eu vou ter água acumulada a montante. Então aqui está o nível da água, a montante. A comporta está parcialmente aberta e o fluxo está passando aqui por baixo. Certo? Então, ao passar por esta região, certo? Eu não tenho ressalto, logo eu não tenho região de turbilhonamento. Eu estou considerando também um fluido não viscoso, certo? Então, esses fenômenos que são típicos de fluidos viscosos não existem nessa situação, ok? O que está bastante simplificado, ok? E aí eu vou pegar uma situação. Se eu for pegar uma seção aqui, eu posso pegar uma seção aqui, mas essa seção aqui ela é variável, né? Eu estou com uma seção, aqui eu tenho uma seção nesse ponto. Se eu andar mais um pouquinho, eu vou ter uma seção diferente. Se eu andar mais um pouquinho, eu vou ter uma área de seção de escoamento diferente. Mas desse ponto aqui, ó, em diante, qualquer seção que eu pegue é a mesma, certo? Que é quando a água atingir já o equilíbrio e continuar escoando canal à frente, certo?
Certo, pessoal? Então, aqui eu vou ter ó, a comporta parcialmente aberta, certo? A montante, o nível da água, certo? E a profundidade do nível da água, B1, certo? A jusante da comporta, depois que a água já atingiu uma certa estabilidade na profundidade, eu pego uma outra seção, certo? E essa outra seção vai ter uma profundidade da água aqui, ó, a jusante, uma profundidade D2. Ok? Então aqui eu peguei, ó, na seção 1, uma profundidade D1, na seção 2, uma profundidade D2. Ok, pessoal? Na seção 1, como essa área aqui é muito grande, vamos considerar, certo, uma área de seção transversal relativamente grande, certo, que é a montante, certo? Vamos considerar essa velocidade aqui muito baixa ao ponto que eu possa desprezar. Se vocês forem fazer experimentos lá com o professor Paulo, lá no canal, vocês vão ver que a gente tem, naquele canalzinho de acrílico que a gente tem lá, a gente tem várias estruturas de vertedores e de comportas que a gente pode utilizar no canal. Certo? Aí o professor Paulo pode fazer uma aplicação para vocês verem, certo? Numa comporta parcialmente aberta, certo? Vocês vão ver que a montante, o nível da água vai estar mais alto do que a jusante, ok? Que o nível da água vai estar mais baixo, certo? E vocês vão ver também que a montante, se você pegar uma bolinha de isopor e soltar na água, você vai ver que a bolinha de isopor na superfície da água vai viajar com uma velocidade muito lenta. Certo? Aí, isso aí comprova que nessas seções de área maior, para uma mesma vazão, as velocidades são bem menores do que as velocidades da seção ajusante da comporta, principalmente a ajusante da comporta. Diferentemente, se você pegar a bolinha de isopor e soltar aqui, ó, você vai ver que no momento que ela bate, ela já sai rapidamente da água. Então, a velocidade aqui, ó, certo? Dependendo dessa área de abertura, essa velocidade aqui é extremamente maior do que essa velocidade na seção montante, que vai ter uma área de seção de escoamento bem maior. Ok? Então, vamos lá. Como eu deduzi a equação, certo, de Bernoulli, certo, para fluido incompressível, eu estou trabalhando com líquido aí, então, ok, é fluido incompressível, mas eu estou considerando o fluido não viscoso. Se ele é um fluido não viscoso, significa o quê? Que eu estou desprezando o efeito da viscosidade, logo as perdas são desprezadas. Se eu desprezo o efeito da viscosidade, significa que nessa seção 1, certo? Se eu for obter o perfil de velocidade, esse meu perfil de velocidade é um perfil de velocidade uniforme, certo? Só traçar aqui para vocês. Esse vai ser o meu perfil de velocidade, uniforme, certo? Por quê? Porque meu fluido é real. Aliás, é ideal, é não viscoso, certo? Não tem efeito de perda. Então, nessa seção, passa uma velocidade V1 e o meu perfil de velocidade é uniforme. Do mesmo jeito é aqui, ó. Como o fluido é não viscoso, nessa seção, certo? Eu vou ter um perfil de velocidade uniforme também. Certo? Esse é o meu perfil de velocidade uniforme nessa seção. Porque eu não tenho viscosidade no fluido. Agora, se eu fosse considerar o fluido viscoso, aí não. No contato da superfície do fluido com a atmosfera, certo? Eu teria uma certa velocidade, deixa eu botar aqui de vermelho, certo? Eu teria uma certa velocidade, certo? Vai existir aqui uma interação, um atrito entre a atmosfera e a água, certo? Esta velocidade vai aumentar ligeiramente, certo? O meu perfil seria esse aqui. E aí depois ela vai caindo até zerar no contato com a superfície sólida lá embaixo. Então aqui seria isso aqui, o meu perfil de velocidade, certo? Se o meu fluido fosse real. Ó a diferença. Então eu vou ter a velocidade baixa a uma certa profundidade H, vocês vão ver isso aqui com o professor Paulo, abaixo da superfície do líquido. Aí eu vou ter a velocidade mais alta. Na superfície do líquido eu vou ter uma certa velocidade, mas é menor do que essa velocidade a essa profundidade. Certo? E lá no contato do fluido com o fundo do canal, a minha velocidade é zero.
ok? Do líquido. Então, esse seria o meu perfil de velocidade, totalmente diferente desse aqui, ó, que eu estou considerando o fluido não viscoso. Agora, esse perfil de velocidade ele tem essa característica por quê? Por causa do efeito viscoso do fluido, ok? Certo, pessoal? Então, aqui vai ter tensão, cisalhante, que está deformando. Então, tem que levar uma série de considerações. Então, o fato de vocês não estar considerando o fluido como real, e sim como um fluido ideal, você está desprezando o efeito das perdas. Logo, o resultado que você vai obter é um resultado que a gente chama de, vamos supor, você quer calcular a velocidade V2 na seção 2. Essa velocidade vai ser uma velocidade teórica. Ok? E logo, se você obter a vazão a partir desta velocidade, a sua vazão também vai ser teórica. Que significa o quê? Que vai ter um erro quando comparado com a vazão real. Ok? Mas, geralmente, quando a gente dimensiona a estrutura desse tipo, a gente considera o fluido não viscoso. Aí, depois, você vai ajustar no laboratório ou no campo, certo? Um coeficiente que, multiplicado pelo resultado que você obteve da vazão teórica, certo? Um coeficiente que, multiplicado pela vazão teórica, lhe dê a vazão real, certo? Que a gente chama de coeficiente de velocidade. Ok, pessoal? Então, essa aqui é só uma explicação para mostrar para vocês aí, certo? Uma situação aí de um canal, certo? Com uma comporta. Ok, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, para a gente começar a resolver o problema agora. Então, olha bem, o fluido é ideal nessa situação, ou não viscoso, certo? E o fluido também, certo? É um fluido incompressível. Ok? Então, vamos lá. Determinar a velocidade na seção 2, sabendo que a velocidade de aproximação, que a gente chama aqui, de aproximação da comporta, é uma velocidade muito baixa, porque a área da seção aqui é muito maior, certo? Já que eu fiz uma pequena abertura aqui, a velocidade, certo? É muito maior do que essa velocidade na seção de aproximação, ok? Então, aqui eu tenho, está pedindo para calcular a velocidade na seção 2. E também pedindo para calcular a vazão, certo? Então, escoamento de água sobre um comporta, sob uma comporta. Outra coisa, pessoal, para reduzir as perdas localizadas, ó, foi feito um pequeno chanfro aqui, ó, para não deixar o canto vivo, porque as perdas localizadas iam ser significativas. Então, com esse chanfrozinho aqui, ó, certo? A linha de corrente vem, ó, passa ajustada aqui no chanfro, e as perdas localizadas são bem menores do que se o canto aqui fosse vivo. Então, eu estou reduzindo o máximo os efeitos de perdas de carga localizada para poder o resultado da aplicação da equação de Bernoulli, que foi deduzida, não se afaste tanto do resultado que você espera, real. Ok? Então, para isso, a gente tem que checar o quê? Se há ou não existência de ressalto hidráulico. Certo? Nesse caso aí, a gente não tem a formação do ressalto. E foi esse caso aqui, ó, certo? Que a gente identifica, que eu mostrei para vocês aqui. Certo? Então, significa o quê? Que eu posso traçar, hipoteticamente, uma linha de corrente. Ok? Então, cálculo de V2, eu vou identificar 2 pontos na seção. Como o perfil de velocidade aqui é uniforme, para facilitar, eu vou pegar os 2 pontos na superfície do fluido. Porque eu já sei que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão atmosférica, e a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão atmosférica também. E vamos considerar a situação hipotética de uma linha de corrente possível que sai do ponto 1 em direção ao ponto 2. Como não tem nenhum ressalto aqui, e eu chanfrei isso aqui para evitar a formação de um canto vivo, se fosse uma aplicação, uma situação real, eu estaria com as perdas de carga localizadas nessa situação, certo? Bem mais reduzida, certo? E o resultado se aproximaria mais do resultado real, certo? Mas mesmo assim, pessoal, é sempre aconselhável fazer o ajuste da equação no campo, ok? Para calcular o coeficiente de descarga, ou o coeficiente de velocidade para o ajuste, certo? Da vazão teórica para a vazão real,
Ok? Então, no caso aqui, eu considerar aqui uma linha de corrente, ó, saindo do ponto 1, uma hipotética, né? Passando aqui no ponto 2. Isso é possível porque não existe uma zona de turbilhonamento aqui, uma região de turbulência. Ok? Então, eu posso fazer aí a aplicação, certo, da equação de Bernoulli. Ok? Que não vai haver nenhuma região entre esses dois pontos que tem uma dissipação de energia muito grande, como, por exemplo, o aparecimento de ressaltos. Ok? Então, aqui a gente vai fazer a aplicação entre os pontos 1 e 2, certo? Considerando a equação de Bernoulli, em termos de carga, eu vou ter P sobre gama mais Z mais V ao quadrado sobre 2G igual a constante. Certo? Carga, carga estática, carga potencial e carga cinética. Ok? Então, a equação de Bernoulli em termos de carga. Então, eu vou aplicar. Como é constante ao longo da mesma linha de corrente, certo? Então, no ponto 1, vai ser o quê? Vai ser pressão atmosférica sobre gama, certo? Que a pressão dentro do fluido, bem próximo à superfície, vai ser igual à pressão externa, né? Certo? E o fluido é um fluido de peso específico gama, que é o gama da água, certo? Então, fica pressão atmosférica sobre gama, certo? A carga potencial, aí eu tenho que definir o nível de referência. Eu já botei aqui que o nível de referência, eu estou dizendo que ele corresponde com o fundo do canal, que é horizontal. Esse é o meu nível de referência, certo? Então, a minha carga potencial vai ser quanto? Z, que é igual a D1, para o ponto 1, certo? E a velocidade, no ponto 1, é a mesma velocidade em toda a seção, já que eu estou considerando o fluido não viscoso. O meu perfil é uniforme. Certo? Logo, a velocidade é a velocidade V1, que como a seção é de uma área muito maior do que a seção 2, eu estou desprezando esta velocidade comparando com a velocidade na seção 2. Ok? Então, aí eu vou ter, ó, PAT sobre gama mais D1, que é a carga potencial, mais V1 ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética, igual, no ponto 2, pressão, no ponto 2 é a pressão atmosférica, então fica PAT sobre gama, certo? Carga potencial no ponto 2, a distância do ponto 2 ao nível de referência, que é D2, certo? Mais a velocidade no ponto 2, V2 ao quadrado, V2, né? E a carga cinética, V2 ao quadrado sobre 2G. Certo? E aí, ó, PAT sobre gama vai embora com PAT sobre gama. Eu estou considerando esta velocidade em 1 muito menor do que a velocidade em 2, de tal forma que eu posso desprezá-la. Ok? E aí eu obtenho a velocidade em 2, ó, vai ser 2G que multiplica D1 menos D2. Raiz quadrada, né, de 2G que multiplica D1 menos D2. Ok? Então, essa aqui... E que velocidade é essa aqui, pessoal? É a velocidade teórica. Ok? Se eu quisesse ter a velocidade real, aí eu teria V2 índice R, que é a velocidade real, é igual à velocidade teórica, certo? Multiplicado pelo coeficiente, que é o coeficiente de velocidade. Esse coeficiente é ajustado em campo. Como é que você ajusta? Fazendo uma série de medições aqui, certo? E construindo um gráfico e ajustando o coeficiente. Como é que você faz uma série de medição? Fazendo diferentes aberturas da comporta para você obter diferentes velocidades, certo? De tal forma que você constrói um gráfico, certo? E a partir desse gráfico construído, você vai fazer o seguinte, você vai calcular a velocidade usando Bernoulli, certo? E calcular a velocidade usando um outro dispositivo de medição de vazão mais preciso, de velocidade mais preciso, que pode ser um pitot, por exemplo. Certo? E aí você vai construir um gráfico, velocidade calculada por esta equação de Bernoulli e a velocidade calculada pelo dispositivo mais preciso. Certo? Quando você pegar vários pontos de velocidade real e velocidade teórica, certo? Você ajusta uma reta, geralmente para uma reta dentro de um pequeno intervalo de espaço de abertura, você consegue ajustar esses pontos numa reta, certo? O coeficiente angular dessa reta vai ser, certo? Vai ser o CV, que é o coeficiente
velocidade, que vai servir para você corrigir a sua velocidade teórica, certo? Para aproximar da velocidade real. Aí, quando você for fazer o cálculo da vazão, você vai usar o quê? Velocidade real vezes a área da seção. E aí a vazão real. Ok, pessoal? Mas lembrando, isso aqui é o quê? É uma velocidade teórica. Porque você está desprezando os efeitos das perdas, pelo fato de você estar considerando o fluido não viscoso, que foi a condição utilizada para a dedução da equação de Bernoulli. Ok? E se eu quiser saber qual é a vazão, certo? Se esta velocidade V2 é a velocidade do fluido na seção 2, e essa seção 2 é uma seção retangular de altura D2, aí basta eu saber agora qual é a largura do meu canal. Pegando D2, multiplicando pela largura, W, eu tenho a área da seção transversal por onde o fluxo está passando, de velocidade V2. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade calculada, multiplicar pela área da seção para encontrar a vazão. Então, a área da seção 2 vai ser uma seção, certo? De altura D2 e largura W, ok? Então, isso aqui é a área do retângulo, né? V2, D2, W. Se você está usando o V2, que foi esse V2 aqui, ó, calculado, que é uma velocidade teórica, essa vazão que você está calculando também é uma vazão teórica, certo? Para você encontrar a vazão real, você teria que multiplicar, certo? Teria que converter essa velocidade teórica na velocidade real, multiplicando pelo coeficiente de velocidade obtido experimentalmente, certo? Corrige a velocidade teórica para a velocidade real, multiplica pela área para você ter a vazão real, ok? Nesse caso aqui, como você está usando a velocidade teórica, a vazão que você está calculando é a vazão teórica também. Ok, pessoal? Eu estou explicando isso porque tem uma questão na lista de exercícios de vocês, certo? Que envolve, certo? Este conceito de velocidade teórica e velocidade real, vazão teórica e vazão real. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é um dispositivo que você pode utilizar para controle de vazão, certo? Então, para você controlar a vazão, para você conhecer a vazão que está passando nesse canal, você fez o quê? Você fez um estrangulamento na seção de escoamento e aplicou Bernoulli. Certo? Então, uma das formas de você medir vazão ou velocidade, certo, de um escoamento, certo, em um dado canal ou tubulação, é produzir estrangulamentos. O outro exemplo, vamos ver o outro exemplo. Aqui é um exemplo do canal. Então, para medir vazão, certo, eu construí um canal. Certo? Apliquei Bernoulli, deduzi uma equação, onde a partir dessa equação eu conheço qual é a vazão, certo? Que está sendo liberado, dependendo da abertura e fechamento da comporta. Então, eu faço controle de vazão. Eu precisei fazer o quê? Um estrangulamento na seção, ok? De escoamento, certo? E do mesmo jeito que eu uso comportas para fazer controle de vazão, certo? Eu também posso utilizar vertedouros para controle de vazão, certo? E o vertedor ainda tem outra vantagem, que além do controle de vazão, certo? Eu ainda posso produzir um ressalto artificial, certo? Se eu ainda tiver a intenção, certo? De injetar alguma substância para que ela se homogeneize de forma completa, certo? No escoamento que está passando naquela seção, ok? Então, tem várias aplicações, certo, pessoal? O outro exemplo que a gente tem aqui é o tubo de Venturi. Olhe bem, isso aqui é um dispositivo para controle de vazão em canais abertos, onde a superfície do fluido, certo, está submetida à pressão atmosférica, ok? E que para esse fluido escoar, certo, ele vai escoar devido à existência de um desnível na topografia, ou seja, ele vai escoar da cota mais alta para a cota mais baixa. Então, não tem outra forma de você escoar em canal que não seja sob a ação do campo gravitacional, ok? Então, por isso que a gente chama aí canais abertos, ok? Agora,
para eu fazer o controle de vazão em condutos fechados sob pressão? É do mesmo jeito. Eu vou produzir um estrangulamento na seção de escoamento. Está aqui. Esse aqui é um dispositivo chamado tubo de Venturi. Existe tubo de Venturi, existe também o orifício. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês que tem um exercício na lista que envolve orifício. Ok? Então, o tubo de Venturi é um dispositivo, certo? Que você vai conectar. Aqui tem a tubulação de uma seção, certo? De uma determinada área transversal, certo? Essa tubulação era uma tubulação íntegra. Você serra um canto e outro de tal forma que você consiga conectar o tubo de Venturi. Certo? Então, significa o quê? Significa que o fluxo vem, certo? Passando numa dada seção maior, e no tubo de Venturi, ó, essa seção aqui ainda é a seção igual à seção do tubo, que foi conectada, essa seção. De repente, aí você vai produzir um estrangulamentozinho aqui, ó. Então, aqui você vai ter uma seção convergente, ó, certo? Aí atinge uma seção mínima aqui no centro. E aqui você vai ter uma seção divergente, ó, que vai abrindo. E atinge a seção máxima, que aí certo? Em tubulação para controle de vazão. Ok? Aqui você já está vendo, ó, ele está dizendo que o fluxo tem que estar nessa direção. Então, significa o quê? Que o fluxo tem que entrar aqui, certo? Uma vazão, ó, entra aqui, e a vazão sai aqui. Certo? Ela vai entrar aqui, ó, uma seção de diâmetro D1, vamos chamar D1, certo? E vai passar aqui, ó, numa seção de diâmetro D2. Se você observar, ó, D1 é maior do que D2. Se D1 é maior do que D2, a velocidade na seção 1, vamos chamar isso aqui de seção 1 e esse aqui de seção 2, a velocidade na seção 1 é menor do que a velocidade na seção 2. E por Bernoulli, a pressão na seção 1 é maior do que a pressão na seção 2. Por isso que eu tenho, ó, aqueles tomada de pressão na parede do tubo, que mede a pressão estática. Então, isso aqui é um furozinho que é feito no tubo de Venturi, aliás, no tubo de Venturi, um furo, certo? Onde aqui eu vou instalar um dispositivo de medição de pressão. Que dependendo da pressão aqui, eu escolho o dispositivo. Pode ser um manômetro do tipo Bourdon, certo? E se você observar, a seção maior aqui, a velocidade é menor do que nessa e a pressão é maior. Certo? Quando o fluxo de vazão Q constante passa aqui, ó, aqui está passando vazão Q também. Para a mesma vazão, uma seção menor, a velocidade é maior e a pressão é menor. E aqui você tem tomadas de pressão estática na parede do tubo. Certo? Então, para você conhecer essa vazão aqui, você tem que conhecer a velocidade que está passando nessa seção. E para você conhecer a velocidade que está passando nessa seção, você faz o quê? Aplica Bernoulli. E você vai observar que na dedução da equação de Bernoulli, para você conhecer essa velocidade aqui, você precisa conhecer essa diferença de pressão entre a pressão na seção máxima e a pressão na seção mínima. Essa diferença de pressão aqui vai ser fundamental, certo? Para você conhecer a velocidade que passa em uma das seções, ou na 1 ou na 2. Ok? E para isso eu vou fazer o quê? Vamos aplicar Bernoulli. Então, esse aqui é um dispositivo, pessoal, que facilmente você faz no laboratório, certo? No laboratório, por exemplo, que trabalha com modelagem usando impressora 3D, facilmente faz um Venturi, certo? Mas que não sei até que ponto as pressões dos materiais que são utilizados lá, até que ponto eles suportam determinadas pressões. Talvez seja Venturi para tubulações de pequeno porte. Ok? Pode ser feito facilmente, certo? Você fazendo direitinho, modelando e botando a impressora para imprimir o tubo de Venturi, certo? Botando na tubulação e ajustando os coeficientes, você faz um dispositivo de medição de vazão, para controle de vazão
em tubulações, facilmente. Vamos já ver como é que isso funciona, certo? E essa tomada de pressão aqui, pessoal, tomada de pressão estática, você vai escolher o dispositivo que você quer, certo? Vamos supor o seguinte, se, certo, a pressão que está atuando aí numa pressão muito grande, capaz de produzir um jorro, certo? Você vai, basta botar aqui um tubo aberto à atmosfera. Um tubo aberto à atmosfera, certo? E um tubo aberto à atmosfera aqui. Aberto à atmosfera aqui. Ok? Como a água que está passando aqui está sob pressão, e a pressão nessa seção é maior, a água vai subir aqui sem jorrar, viu? E vai atingir uma altura aqui, ó. Enquanto que a água que vai passar aqui, ela vai passar com uma pressão menor, então a água ela vai jorrar aqui, certo? E vai acender aqui no tubo transparente e vai atingir uma alturazinha aqui, ó. Certo? Aí você vai ter um desnível aqui, ó. Certo? Então você vai deduzir uma equação, certo? Que a sua vazão ou velocidade em qualquer seção dessa aqui vai ser função do seu ΔH. Certo? Quando esse desnível for maior, a vazão é maior. Quando esse desnível aqui entre os dois piezômetros aqui for menor, a vazão passa menor. Então, só pelo controle do desnível aqui do fluido, no tubo aberto, você sabe qual a vazão passa. Então, a gente fez isso aí, certo? Para medir os dispositivos, certo? No campo, certo? Que a gente não estava com o equipamento, então a gente bolou isso aí, mas foi uma coisa mais pesada, certo? A gente utilizou o pessoal da mecânica lá da física, né? Lá tem torno, tem um torneiro, pessoal que trabalhava com aço, certo? Então a gente fez tudo de ferro, tudo bem dentro o pessoal trabalhava muito, fazia um trabalho muito bom. Agora, quando o fluido aqui está com uma pressão muito grande, se não funciona você botar um tubo aberto aqui, que a água vai jorrar, você não vai conseguir medir. Aí você pode botar aqui um tubo em U, certo? Opa, ó, ó, um tubo em U. O negócio está meio feio aqui, mas ó, um tubo em U. Certo? E quando não tem água nenhuma, o fluido manométrico está aqui, ó, nivelado. Quando a água está passando aqui, atingindo uma determinada vazão, a pressão nessa seção é maior do que a pressão nessa seção, então o nível aqui cai, enquanto o nível aqui sobe. E ele vai gerar um desnível, ΔH, que você vai medir, para conhecer a pressão, a diferença de pressão entre os dois pontos. Ok? Lembrando que se a água que está escoando aqui, ó, esse tubo aqui vai ficar todo cheio de água. Água, 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 até chegar aqui, ó. Aqui já é o fluido manométrico. Dependendo da pressão, você vai escolher o fluido manométrico correto, certo? Que pode ser, para pressões elevadas, você usa mercúrio, certo? E para pressões menores, tem a tabelinha lá no Fox atrás, que vai ter vários tipos de fluido com várias densidades, que você vai escolher o fluido de acordo com a pressão de trabalho, né? Que é aquela que você vai especificar no seu projeto, certo? Então, até aqui, ó, é o fluido que está escoando, vamos supor água. Aqui é o fluido manométrico, certo? E aqui vai ser o fluido que está escoando, que é água. Ok? Certo? E se você não quiser tubo em U, você pode instalar aqui, ó, certo? Um bordão. Um bordão aí, outro bordão aqui. Esse bordão aqui vai medir a pressão nesse ponto. Esse bordão aqui vai medir a pressão nesse outro ponto. A pressão desse menos a pressão desse é a diferença de pressão. Mas, de qualquer forma, você precisa conhecer a diferença de pressão. Ok? Por isso que para o dimensionamento dessas estruturas de medição de vazão, certo? A gente vai aplicar aqueles conceitos de pressão estática, certo? Já que eu estou utilizando piezômetros, né? Eu estou usando aqui furo no tubo, na superfície do tubo, que mede o quê? Que mede as pressões estáticas, ok? Lembra lá, né? O furo na superfície do tubo, com as rebarbas aparadas dentro do tubo, certo? Para evitar a região, certo? Que deforme a linha de corrente, certo? Você mede pressão estática, né?
Agora, se você quiser medir a pressão total, você tem que introduzir outro tubo com um orifício contrário à incidência do fluxo para você medir pressão total. Ok? Mas no caso aí, como são furos na superfície, você está medindo pressão estática. Ok? Então vamos lá, vamos ver. Aqui, sim, esse aqui é ó, só para vocês terem ideia, esse aqui é um tubo de Venturi de um porte maior. Isso aqui é um tubo de Venturi de laboratório. Nós temos esse tubo lá no nosso laboratório, que é conectado em tubulações de diâmetro pequeno, certo? Então aqui é um tubo de Venturi. Então você tem uma tomada de pressão aqui, ó, certo? Que é um furo na seção maior, e você vai ter um outro furo na seção menor. Ok? Esses furos na seção maior é ligado por uma mangueira, que é a tomada de pressão. O furo na seção menor, ligado por outra mangueira. Certo? O furo da seção maior mede a pressão estática na seção maior. O furo na seção menor mede a pressão estática na seção menor. A pressão estática na seção maior é maior do que a pressão estática na seção menor, então eu vou conectar essas duas mangueiras a um dispositivo de medição de pressão para eu verificar a diferença de pressão. Para, a partir daí, eu poder calcular a vazão que está passando naquele tubo. Ok? Então, olha bem, mais uma vez eu produzi um estrangulamento na seção de escoamento. Ok? Aqui na outra foto, vocês podem ver, certo? Tubos de Ventures industriais para tubulações de porte bem maior. E tem essa mesma finalidade, medição de fluxo. Certo? Essas argolas aqui é que botam corrente e vem com aquelas carregadeiras. Isso aí é uma estrutura muito pesada, não dá para ninguém levantar, nem vários homens conseguem levantar. Então, aquela carregadeira vem e as correntes estão lá, então ele consegue alçar esse tubo de Venturi e leva até o local para ser instalado. Certo? Então, ele é instalado numa tubulação de grande porte. Ok? Então, aqui você está vendo a setinha, que o fluxo é nessa direção. Então, o fluxo tem que estar nessa situação, o fluxo entrando aqui e saindo na outra extremidade. Aqui a tomada de pressão na seção maior, ok? Então, você tira esse parafusinho aqui, instala o medidor de pressão. E aqui a tomada de pressão na seção menor. Você tira esse parafusinho aqui, ó, instala o medidor de pressão. Então, aí você vai ter a diferença de pressão desses dois pontos, certo? E, a partir daí, você consegue medir velocidade e vazão, certo? Do fluxo que está passando aí no Venturi. Ok, pessoal? Então, aí vamos fazer um corte nesse Venturi e está aqui mostrando o Venturi. Um desenho meio... não está em escala, não mostra uma situação real, mas é mais ou menos isso, né? O fluxo vem nessa direção, certo? Ele vai entrar numa região convergente, certo? Passando de uma seção de área maior para uma seção de área menor, certo? Na seção de área maior, eu vou considerar o ponto 1, no centro do tubo, considerando que aqui é uma linha de corrente, ó, que passa exatamente no centro do tubo, certo? E aqui eu instalei a tomada de pressão com um tubo em U, conectado. Então, a minha tomada de pressão aqui, ó, rente com a superfície do tubo, que é como se fosse essa primeira tomada de pressão na seção maior, de diâmetro maior, primeira tomada de pressão, certo? Que está aqui, certo? E uma segunda tomada de pressão foi instalada na seção menor, que é como se fosse essa tomada de pressão aqui nessa seção menor. Ok? Então, aqui, considerando uma linha de corrente passando no centro do tubo, eu vou considerar um ponto, que eu vou chamar de ponto 1, localizado na seção 1, que é onde foi instalado a primeira tomada de pressão, certo? A montante, certo? E vou considerar um ponto 2 no centro da seção 2, onde foi instalado a outra tomada de pressão, estática, na seção 2. Ok? Como a seção 1 tem uma área maior do que a seção 2, a velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2. Certo? Como a seção 1 tem uma área maior do que a seção 2, a pressão, certo, na seção 1 é maior do que a pressão na seção 2, gerando um desnível, certo? Onde o fluido manométrico no ramo esquerdo baixou, enquanto o fluido manométrico no ramo direito subiu.
gerando um desnível ΔH. Aqui eu vou ter um desnível ΔH. Certo? Um desnível ΔH. Agora, preste bem atenção, pessoal, a uma coisa. Isso aqui é o fluido que está escoando. Então, aqui é o... Vamos supor que isso aqui é a água. Certo? É o fluido. Vamos chamar gama da água. Opa. Gama da água. E esse aqui é o fluido manométrico, para não fazer confusão. Gama manométrico. Então, se a água está escoando, certo? A água está presente dentro do tubo, sob pressão, e está presente também no ramo esquerdo, certo? Do piezômetro que está conectado ao tubo em U. Então, aonde tiver branquinho aqui, ó, é preenchido com o mesmo fluido que está escoando aqui no tubo. Certo? Então, isso aqui, se aqui é água, esse é onde eu estou passando aqui o cursor, é água também. Isso aqui é tudo água até aqui. Certo? Quando chega aqui, certo? Daqui para baixo é o fluido manométrico. Quando chega bem aqui é o fluido manométrico, bem aqui o fluido manométrico termina e aqui começa o quê? Água. Ok? Certo, pessoal? Cuidado quando for deduzir essa equação. Certo? Que eu tenho que considerar os fluidos que estão preenchendo o tubo em U. Certo? O fluido que está escoando e o fluido manométrico. Certo? Então, determinar a vazão. Então, o tubo de Venturi foi dimensionado com cálculo de vazão. Aliás, foi construído com a finalidade de vazão. Vamos considerar um tubo de Venturi horizontal. Certo? Vamos considerar um dado nível de referência aqui embaixo. Certo? Então, o nível de referência, eu considerei o ponto 1 e o ponto 2 no centro do tubo, na seção de entrada e na seção de saída. Certo? Então, a carga potencial no ponto 1, certo? Vai ser quem? Z1. E a carga potencial no ponto 2 vai ser Z2. Como eu estou pegando uma linha central da minha tubulação, e eu estou considerando o tubo horizontal, e peguei um nível de referência paralelo à minha linha de corrente, então, no caso aqui, e ele também é horizontal, então, no caso aqui, certo? O Z1 vai ser igual a Z2, que é igual a Z. Ok? Facilitou bastante. Certo, pessoal? Então, aí eu vou fazer o quê? Vou considerar dois pontos. Um na seção de tomada de pressão, é a maior seção, seção 1. E outro na seção, na outra tomada de pressão, que é a menor seção, que é a seção 2. Certo? Considerei dois pontos, por ele passa uma possível linha de corrente, não tem nada que gere turbilhonamento, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar Bernoulli entre 1 e 2. Certo? Olha bem como é fácil. Aplicando Bernoulli ao longo da linha de corrente entre os pontos 1 e 2, certo? Eu vou ter P1 sobre gama, mais Z, certo? Mais V1 ao quadrado sobre 2G, igual P2 sobre gama, mais Z também, né? Mais V2 ao quadrado sobre 2G. Z vai embora com Z. Ok? E aí eu vou ficar com o quê, pessoal? Eu vou ficar com... Se eu pegar o P2 e trazer aqui para o primeiro membro, certo? Pegar o V1 ao quadrado sobre 2G e jogar lá para o segundo membro, eu vou ficar com P1 menos P2 sobre gama, certo? Que vai ser igual, P1 menos P2 é o quê? Delta P. É a variação de pressão entre a seção 1 e 2. Ok? P1 menos P2, que é delta P sobre gama. Certo? Eu sempre tenho cuidado para não gerar valor negativo. E no final, quando se aplicar, dá tudo positivo. Mas para ficar uma coisa mais coerente, eu observo sempre qual é a maior pressão. Certo? A maior pressão é a pressão P1, então eu mantenho o P1 aqui e trago P2 para cá, para fazer um delta P positivo. Ok? Eu sei que a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1, então eu vou ficar com P1 menos P2 sobre gama, delta P sobre gama. Ok? Quando eu fizer isso, automaticamente aqui também já vai gerar um valor positivo também, certo? Porque a velocidade em 2 é maior do que a velocidade em 1. Então, quando eu pego V1 ao quadrado sobre 2G e jogo para o segundo membro, certo? O V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado também vai ficar positivo. Mas isso é só, certo? Um critério que eu uso. Mas da forma como você optar, vai dar certo. Tenha só cuidado aí com o sinal quando for fazer a aplicação dos valores, né? Para não obter velocidade negativa, ok?
por exemplo. Então, pessoal, chegamos nisso aqui, ó. ΔP sobre gama igual V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Certo? Reescrevendo aqui, ó, a mesma equação, ΔP sobre gama igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar ou V1 ou V2. Ok? Dependendo de qual velocidade eu quero obter. Se eu quiser obter a velocidade em 2, eu isolo, eu boto V2 aqui em evidência. Certo? Se eu quiser obter a velocidade em 1, eu boto V1 aqui em evidência. Certo? No caso aqui, tanto faz, que no final, quando eu obter V1 ou V2, certo? Basta multiplicar pela área da seção para eu obter Q. E o resultado vai dar o mesmo, certo? Se eu optar por V1 ou optar por V2. Então, no caso aqui, eu vou botar V2 em evidência. Então, aqui eu vou ficar com isso, ó, ΔP, certo? Vamos fazer aqui, ó, passo a passo. Eu vou ficar com ΔP sobre gama igual. Vamos botar aí, certo? V2 ao quadrado sobre 2G em evidência. V2 ao quadrado sobre 2G em evidência. Certo? E aí eu vou ficar com o quê? V2 ao quadrado sobre 2G dividido por V2 ao quadrado sobre 2G vai dar 1. Menos V1 ao quadrado sobre 2G dividido por V2 ao quadrado sobre 2G vai ficar o quê? Vai ficar V1 sobre V2 ao quadrado. Ok? Então o V2 ficou aqui. Presta atenção no que é que eu vou fazer agora. Né? Sim, aí aqui fica mais fácil, né? Porque eu mantendo o 2 aqui e multiplicando essa equação aqui por G, aí eu vou cair nessa equação aqui, né? Se eu multiplicar essa equação, o que é gama, né? Ρg, se eu multiplicar essa equação aqui por G, eu vou ficar ΔP sobre Ρ, certo? ΔP sobre Ρ, certo? Se eu multiplicar por G, ó, vamos fazer, multiplicar por G, eu vou ficar com ΔP sobre Ρ igual a V2 ao quadrado sobre 2, certo? Que multiplica 1 menos V1 sobre V2 ao quadrado. Certo? Eu multipliquei aqui, ó, por G. Ok? E aqui, multiplicando agora por Rho, certo? Aí eu vou cair nessa equação aqui, ó. Certo? ΔP sobre Rho vezes Rho, ΔP. V2 ao quadrado sobre 2 vezes Rho, V2 ao quadrado sobre 2. Então, eu caí nessa equação aqui. Agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar a equação da continuidade para definir quem é V1 e quem é V2 aqui nessa expressão. Então, pela equação da continuidade, você já sabe que a vazão que está passando aqui é constante. Certo? Como a vazão, certo, é V1 a 1, que também vai ser igual a V2 a 2, daqui eu tiro quem é V1. Quem é V1? É a vazão dividido por A1. Presta atenção como vai ficar interessante. Certo? E daqui eu tiro quem é V2 também. Quem é V2? É a vazão dividido por A2. Se eu pego V1 e V2, certo? E substituo aqui, certo? A vazão desaparece e essa razão aqui vai ficar apenas em função das áreas. Certo? Porque quem é V1? V1 é Q sobre A1. Quem é V2? V2 é Q sobre A2. E quem vai ser V1 sobre V2? Vai ser Q sobre A1 dividido por Q sobre A2. Q vai embora com Q, vai resultar A2 sobre A1 ao quadrado. Então, está aqui, ó, A2 sobre A1 ao quadrado. Certo? Então, no caso aí, ó, a gente ficou com ΔP igual a Rho, que multiplica V2 ao quadrado sobre 2. Esse V2 eu não vou mexer, porque ele vai ser importante para eu calcular a vazão. Certo? Que multiplica 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Ok? Agora, isolando V2. Certo? Isolando V2, eu vou ter o quê? 2 vezes ΔP sobre Rho, tá aqui, ó.
2 vezes ΔP sobre ρ, certo? Dividido, certo? Isso aí é raiz quadrada, né? Porque é V2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 vezes ΔP sobre ρ, dividido pela raiz quadrada de 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado, que está aqui. Ok? Se você observar, isso aqui é um parâmetro constante, que vai depender da geometria do equipamento que você construiu. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos A2 sobre A1. Então, ele é função de quê? Da área da seção 2, que é conhecida e é invariável, e da área da seção 1, que é conhecida e invariável também. Certo? Então, isso aqui é uma constante. Ó. Isso aqui é uma constante. Certo? Que multiplica 2 vezes ΔP sobre ρ. Onde esse ρ é o ρ. Qual é o ρ, pessoal? É o ρ do fluido manométrico ou é o ρ do fluido que está escoando? É o ρ do fluido que está escoando, que eu apliquei Bernoulli no fluido que está escoando. Esse ρ é o do fluido que está escoando. Isso significa o quê? Que se o fluido que eu estou trabalhando aqui vai ser sempre o mesmo, submetido, e a temperatura de trabalho é sempre a mesma, de bombeamento dele, certo? Isso significa que o ρ também é invariável. Então, significa que para eu conhecer a velocidade, basta eu conhecer a variação de pressão. E de onde é que eu tiro a variação de pressão? Eu tiro do tubo em U. É aqui onde você tem que ter cuidado, certo? Porque no cálculo da variação de pressão, você tem que levar em conta o fluido manométrico, o fluido que está escoando, que é o que está preenchendo toda essa região branca, certo? E o fluido manométrico, que é o que está no tubo em U. E que pressão é essa? É uma pressão estática. Por quê? Porque foi feita a partir de uma medida em um furo realizado na superfície da tubulação com a rebarba parada. Essa aqui é uma pressão estática. Então, como é que eu calculo esse ΔP? Eu calculo esse ΔP fazendo o cálculo da forma como vocês aprenderam lá em tubo em U, certo? Em pressão estática, no capítulo de pressão estática. Ok, pessoal? Lembrando, esta velocidade que eu estou calculando aí é uma velocidade real ou uma velocidade teórica? É uma velocidade teórica. Por quê? Porque eu estou fazendo todo esse cálculo aí com uma equação de Bernoulli que foi deduzida sem considerar, certo, o atrito, a viscosidade do fluido. Foi deduzida para fluido não viscoso. Certo? Então, essa é uma velocidade teórica. Certo? Então, quando você observar, isso aqui é uma constante, é invariável, depende da geometria do equipamento que você desenvolveu. Ok? Então, aí eu fico, ó, isso aqui é a mesma equação. Para eu calcular a vazão, basta, como essa aqui é a velocidade V2, a velocidade V2 é a velocidade que está do fluido que está passando na seção 2. Então, para eu calcular a vazão que passa, se essa é a velocidade V2, eu tenho que multiplicar pela área A2. Então, quem vai ser a vazão? V2A2. E que vazão é essa? Vazão teórica. Certo? Então, aqui, ó, Q é V2A2, certo? Isso aqui é o que a gente chama de vazão teórica. Ok? Vazão teórica. Ok, pessoal? Agora, se eu quisesse calcular a vazão real, certo? Aí eu teria que calcular a velocidade real. Certo? Qual seria a velocidade real? Velocidade em 2. Velocidade real na seção 2 vai ser igual à velocidade V2 calculada aplicado Bernoulli vezes o coeficiente de velocidade, CV. Ok? Aí eu teria a velocidade real. Certo? Nesse caso aqui, sim, isso aqui é uma constante. Ó. Continua, né? Dependendo da geometria do dispositivo que você construiu para medição de vazão. Certo? Onde A2 ó, é a área da seção maior, menor, aliás, certo? E A1 é a área da seção maior. Isso aqui é invariável. Isso aqui é da geometria, certo? Do equipamento. Certo? Então, eu chamei isso aí de uma constante. Ó. Constante C, qualquer. Certo?
Então, a minha vazão teórica vai ser a constante C que multiplica a raiz quadrada de 2P, ΔP, ρ, sobre ρ. Q vai ser a constante que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes ΔP sobre ρ. Ok? Então, essa aqui é a vazão teórica. Se eu fosse calcular a vazão real, certo? Esse meu V2 aqui teria que ser o V2 real, certo? E ele teria que estar, certo? Multiplicado. Então, a vazão real, a vazão é teórica, vai ser o coeficiente de velocidade que multiplica esse coeficiente aqui. Ok? Que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes ΔP sobre ρ. Aí eu teria que fazer o quê? Uma série de experimentos, que a gente fez isso quando a gente desenvolveu o nosso equipamento, a gente teve que fazer esses ajustes em laboratório para a gente calcular o CV, para poder fazer a correção e obter a vazão real. Certo? Como é que a gente faz isso? Certo? A gente pega o dispositivo que desenvolveu, aplica a equação que encontrou, encontra a vazão teórica. Certo? E faz uma medida de vazão com um dispositivo preciso, encontra a vazão real. Certo? Então, a gente vai variando essa vazão. Certo? Passa uma vazão, calcula com Bernoulli, está aqui a teórica. Calcula com um equipamento de precisão, está aqui a real. Depois você reduz um pouco a vazão. Certo? Aqui vamos chamar Q1, Q2. Aí reduz um pouco a vazão. Certo? Aí o que é que a gente faz? Mede novamente, aplicando Bernoulli, encontramos a vazão teórica 2. Certo? Usa o equipamento de precisão, calcula a vazão real 2. Então aí eu vou ter um conjunto de informações. Vazão teórica, vazão real, e aí eu construo um gráfico. Vazão teórica, vazão real. Certo? E observa como é que ele se comporta aqui. Às vezes ele dá uma curva, mas você obtendo aqui na escala logarítmica, ele se ajusta a uma reta. Certo? E aí, a partir daí, você vai e define quem é CV. Então, CV é obtido aqui. Ó, certo? Então, você determina CV experimentalmente a partir do dispositivo que você desenvolveu. Ok? Para, a partir daí, você poder ter o cálculo da vazão real. Certo, pessoal? Então, isso aí são as aplicações de Bernoulli, certo? Que a gente trabalha aqui em mecânica dos fluidos, certo? Que aí vocês estão vendo mecânica dos fluidos, estão deduzindo, estão vendo as situações que podem ou não aplicar, certo? E ao mesmo tempo que vocês não estão fugindo da mecânica dos fluidos, mas também não estão fugindo muito das aplicações práticas da engenharia civil. Certo? Então, dentro da própria mecânica do fluido, você está estudando a teoria e, ao mesmo tempo, ainda está vendo aí uma forma de como trabalhar, certo? Com essas situações específicas onde você precisa medir vazão. Certo? Então, a gente faz uma série, a partir da compreensão do teorema da equação de Bernoulli e de Euler, a partir da compreensão dessa equação, você é capaz de desenvolver equipamentos, muitos equipamentos. Bombas de sucção. Por exemplo, a gente teve que fazer umas medidas de coleta de umidade da água no solo, para fazer uns experimentos, quando eu trabalhava lá no departamento de física. Né? Então, a gente precisava coletar umidade do solo no período chuvoso. E a gente tinha uma bomba de vácuo, que a gente levava, certo? E ligava lá tinha uma pedra porosa na ponta, tinha a bomba de vácuo, a gente furava com um trado, enfiava o tubo, ligava a bomba de vácuo, ela começava a fazer sucção, e a pedra porosa não deixava passar o solo, e passava só a umidade, e a gente fazia coleta de umidade do solo em diferentes profundidades. E a gente foi para uma região muito distante de Fortaleza, certo? E transporte é caro, isso aí deu problema na bomba de vácuo. E aí, como resolver o problema? Então, a gente resolveu o problema desenvolvendo uma bomba de vácuo usando o cano de escape do carro. Certo? Então, a gente desenvolveu rapidamente uma bomba de vácuo a partir do princípio daqueles bombinhas de perfume de madame que tem naqueles filmes antigos. Elas chegam com aquelas bombinhas e aperta a bombinha e
o jato de perfume sai. Então, a gente usou aquele princípio, certo? Então, a gente tinha o tubo com a pedra porosa, certo? O cano de escape aqui em cima com o carro ligado, e a gente acelerava para ter uma vazão maior, certo? E ali ele gerava um fluxo, certo? Com a velocidade grande, enquanto dentro do tubo a velocidade é maior, menor, né? A velocidade dentro do tubo se aproxima de zero, é quase com a velocidade de estagnação. E significa o quê? Significa que a pressão dentro do tubo é maior do que a pressão fora, que tem a vazão maior, a velocidade maior do ar passando. Então, gerava uma diferença de pressão. Então, ele fazia o quê? Ele succionava. Então, a gente conseguiu fazer várias coletas usando o dispositivo com o cano de escape. Ok? Se a gente não tivesse esse feeling, certo? Que fui eu e uma equipe de professores, tinha o professor Juliano, que é francês, certo? E a gente se reuniu e disse, não, vamos desenvolver aqui, porque não dá para a gente voltar, que é um dinheiro grande que a gente vai gastar aí com combustível e o tempo também. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem aqui. A bomba não está funcionando, vamos desenvolver uma metodologia para tentar retirar a amostra aqui. Certo? Quando chegou numa certa profundidade, ele falhou, né? Mas pelo menos até uma determinada profundidade a gente conseguiu, certo? Captar, conseguiu retirar a umidade do solo. Certo? Então, a gente fez o quê? A gente fez a aplicação, certo? Do teorema de da equação de Bernoulli, certo? Desenvolvendo um dispositivo de última hora, certo? Que a gente fazia uma simulação, certo? De uma bomba de vácuo. Ok, pessoal? Então, isso aí tem várias aplicações. Então, eu mostrei algumas aplicações aqui para vocês. Certo? Lembrando direitinho que tem que fazer a aplicação de Bernoulli entre dois pontos, e entre esses dois pontos não pode ter nenhuma região interna que possa ocorrer uma dissipação de energia grande, certo? Porque isso aí vai interferir nos resultados. E isso aí, com certeza, gera região de turbulionamento, certo? Que é uma região de um fluxo turbulento, né? Isso que fica inviabilizado, certo? A hipótese de uma linha de corrente única passando de um ponto a outro por esta região turbulenta, ok? Certo, pessoal? Então, isso aqui foi... Certo? Alguma dúvida? Professor, por enquanto tudo bem. Ok. Então, eu vou parar aqui, certo? Eu vou abrir aqui para vocês a lista de exercícios que eu vou encaminhar, certo? E vou só mostrar uma situação. Talvez não dê tempo para a gente só introduzir, certo? Análise dimensional. Mas vamos lá. O importante é vocês entenderem, certo? Essas aplicações. Deixa eu... eu vou abrir aqui uma janela. Certo? Eu vou abrir aqui a... Opa! Aqui é a frequência. Lista. Eu vou encaminhar para vocês. Deixa eu encaminhar logo. Essa é a lista 7. E que é a dica para a solução da lista 7. Vou encaminhar logo para vocês aqui. Certo? Agora eu vou abrir aqui a lista 7. Certo? Então, a lista de aplicação de Bernoulli. Aqui é um medidor tipo Venturi, a seção menor, seção maior, ponto 1, ponto 2. O exemplo que a gente fez, o tubo estava na horizontal. Nesse exemplo aqui, o tubo está inclinado, mas o raciocínio é o mesmo, certo? Você tem que definir aí um nível de referência, certo? E fazer a aplicação de Bernoulli, sabendo que o fluxo vem ou passando pela seção maior, em direção da seção menor. Na seção maior tem uma pressão maior, na seção menor tem uma pressão menor, de tal forma que gera um desnível aqui no fluido manométrico. O fluido manométrico, deixa eu aumentar aqui. O fluido manométrico tem densidade ρ0, certo? E o fluido que está escoando aqui no tubo tem densidade ρ1, certo?
E no fluido está uma vazão Q constante. Certo? Aqui é a seção D1, seção D2. Certo? Aqui você tem, certo, um eixo central no tubo, onde você pode utilizar a hipótese que esse eixo central vai corresponder a uma linha de corrente, certo? Que passa pelos pontos 1 e 2. O ponto 1 localizado na seção, que foi feito o furo, certo? Para a medida de pressão estática. O ponto 2 localizado na seção, que foi feito o furo para medir a pressão estática, certo? E esses furos, que são tomadas de pressão, são conectados a um tubo em U, que tem um fluido manométrico, certo? E vai gerar um desnível R'. É isso. Entre a superfície do fluido manométrico no ramo esquerdo e no ramo direito, eu tenho um desnível R'. Ok? Então, aí você define a linha de corrente, você já pode definir como é, assim, o nível de referência você define onde você quiser, certo? No caso aqui, eu dou até uma dica, você poderia utilizar o nível de referência no ponto mais baixo aqui, certo? Passando aqui pelo nível do fluido manométrico no ramo direito, aliás, no ramo esquerdo, do seu tubo em U, que é o ponto mais baixo. Então, todas as medidas de carga potencial vão ser feitas a partir desse ponto mais baixo, que eu vou tomar aqui como nível de referência. Só uma dica. E aqui estão as respostas. O coeficiente C, certo? A velocidade teórica, certo? O C asterisco, que é uma correção no coeficiente, a partir da multiplicação do coeficiente obtido da dedução, vezes o coeficiente de velocidade, para você obter aí o que a gente chama de vazão real. A vazão real vai ser C asterisco que multiplica isso aqui, ó. Onde C asterisco é o coeficiente de velocidade, para corrigir, né? Vezes o C. Ok? Certo, pessoal? Aqui o outro exemplo, certo? É o exemplo que eu quero explicar para vocês, que aí não é mais um Venturi. Certo? Aqui a gente tem um outro dispositivo que é chamado de orifício. Certo? Se você observar, o Venturi, o fluido entra, sai de uma seção maior para uma seção menor de forma gradual, certo? Então, eu tenho uma seção, uma região que o fluxo converge de forma gradual. Isso evita a formação do que a gente chama aqui dentro de vena contracta com zona de turbilhonamento, certo? A partir dessa zona, apesar dessa zona de turbilhonamento gerada mesmo surgindo na vena contracta, ela não vai interferir, certo, nas nossas linhas de corrente. Eu explico já por quê. Vamos ver, que é o caso aqui. Aqui ele vai sair, o fluxo passa por uma seção 1, vai para uma seção 2, certo? E nesse percurso ele vem fazendo uma mudança gradual de área, certo? A proporção que o fluido vai percorrendo aqui, ó, a área vai diminuindo até atingir a mínima. Depois o fluido passa, quando ele continua aqui, a área vai aumentando, até atingir a máxima e vai. E essa máxima é o diâmetro do tubo, que o tubo de Venturi está conectado. Ok? Então, pessoal, o orifício é diferente. O orifício, eu faço um pequeno rasgo no centro. Nesse rasgo do centro, eu introduzo uma placa que é delgada. Essa escala aqui está muito exagerada, é uma placa muito fina. Ok? E essa placa aqui vai ter uma mudança brusca de seção. Ou seja, o fluido vem pelo tubo aqui, ó, numa seção maior, certo? Quando chega no contato aqui, ó, certo? Com a placa, ele é forçado a passar pelo orifíciozinho menor aqui. Então, ele tem uma mudança brusca, ó. Mudança brusca. Isso gera o que a gente chama de vena contracta com zona de turbilhonamento ajusante. Certo? Vamos observar o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. O fluido está passando nessa direção. Certo? Aqui não tem caneta, não. O fluido está passando nessa direção aqui, ó. Certo? O fluido está passando nessa direção. Certo? Quando ele entra aqui no orifício, certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele sofre uma contração, certo? E depois essa contração vai abrindo, certo? Até atingir
o diâmetro do tubo ajusante. Ó. Do mesmo jeito é aqui embaixo. Ele sofre uma contração, essa contração vai abrindo até atingir o diâmetro do tubo. Isso aqui a gente chama de vena contracta. Nessa vena contracta, o fluxo não é turbulento. A turbulência acontece fora da vena contracta. É aqui em cima, ó, que vai gerar uma zonazinha de turbulência. E aqui embaixo vai gerar uma zonazinha de turbulência. Certo? Então, quando você passa uma linha de corrente, considerando uma linha central no tubo, essa linha de corrente está passando dentro da vena contracta. Ela não está passando pela zona de turbulência, não. Que é nessa regiãozinha aqui, ó, acima da vena contracta, e nessa regiãozinha aqui, abaixo da vena contracta. Vena contracta, a tradução é veia contraída. Ok? Então, tem uma vena contracta, onde tem uma contração nas linhas de corrente. Certo? Então, se você passa uma linha de corrente aqui no centro, certo? E você define um ponto 1 localizado na seção que foi furada aqui para você medir carga estática, certo? E você bota um ponto 2 localizado nesta outra seção que foi instalada essa outra tomada de pressão estática aqui, ó, rente com o tubo, certo? Quando você for medir o diâmetro da área da seção 1, vai ser D1, que é o diâmetro, certo, do tubo, certo? Mas na seção 2, o diâmetro não é D1 não, que é o diâmetro do tubo não. O diâmetro na seção 2 é o diâmetro da vena contracta, certo? Que é o diâmetro D2. Ok? Porque é exatamente dentro da região onde o escoamento permanece ainda sem turbulência. A turbulência acontece aqui, ó, fora da vena contracta. Então, essa pressão que ele está medindo nessa seção, certo? Mede a pressão na seção 2, mas o fluxo está passando, certo? Na vena contracta. Certo? Então, aqui você vai ter essas duas situações. Então, em 2, é D2, que é o diâmetro da vena contracta, que você não conhece. Certo? Então, essa é uma situação que, depois que você deduzir a equação de Bernoulli, certo? Você forçosamente, mesmo você considerando aplicar esta equação da forma como foi deduzida, sem fazer a correção para obter vazão real, forçadamente você tem que fazer um ajuste experimental. Por quê? Porque você precisa conhecer, certo, um coeficiente que vai ser função desse D2. E esse D2, certo, é o diâmetro da veia contraída do fluido, da vena contracta, que você não conhece. Então, ele é ajustável. Então, de qualquer forma, você tem que utilizar, certo, do experimento em laboratório para fazer o ajuste, certo, para você obter as vazões utilizando o orifício. Diferentemente do Venturi, né, que você precisa fazer o ajuste só para determinar C índice V, é o coeficiente de velocidade. Porque o outro coeficiente vai ser função apenas da geometria do Venturi. Certo? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o coeficiente, ó, que é o primeiro coeficiente, ó, esse coeficiente aqui, ó, certo? No caso do Venturi, é função da geometria do dispositivo. Certo? Esse coeficiente no orifício vai entrar aqui, ó, no coeficiente, o diâmetro da vena contracta, que você não conhece. Então, ele não é função da geometria. Então, você tem que ajustar de qualquer forma. Ok? Então, aqui, ó, é o coeficiente de contração, C índice C, certo? E CV é o coeficiente de velocidade, certo? Que, multiplicando esses dois, você encontra o C asterisco. Para você, a partir dele, encontrar a vazão real. Certo? Que entrou aqui, além do coeficiente de contração, que envolve a contração da vena contracta, entrou também o coeficiente de velocidade para ajustar para a vazão real. Ok? Então, é isso aqui que vocês têm que observar direitinho e ter cuidado. Mas no passo a passo eu estou explicando isso aí.
certo? O coeficiente de contração vai ser A2 dividido por A0. O que é A2? A área da seção 2. Quem é A2? A área da seção 2, que é uma área de seção circular, né, de diâmetro D2, que é o diâmetro da vena contrácta. Então, aqui a área da vena contrácta dividido pela área do orifício, de A0. A área da vena contrácta dividido pela área do orifício, certo? Vai dar o coeficiente de contração. Por que é que você não conhece esse coeficiente de contração? Tem que ser fornecido, ajustado. Você não conhece a área da vena contraída. Okay? Inclusive, essa vena contrácta aqui ela é variável. Aumenta a vazão, ela aumenta a turbulência aqui. Certo? Diminui a vazão, ela fecha um pouquinho. Esse diâmetro aqui é variável. Certo? Então, esse coeficiente de contração aqui tem que ser fornecido. Certo? Então, geralmente, quando você desenvolve um dispositivo desse, você desenvolve para medir vazão dentro de uma faixa de vazão de projeto que foi definido. Vocês vão aprender a fazer esse projeto lá em grau. Certo? E em saneamento também. Então, vai ter uma faixa de vazão de projeto. Certo? Então, você determina o coeficiente de contração para aquela faixa de vazão do projeto, para que o dispositivo funcione para medir vazão real dentro daquela faixa de vazão do projeto. Certo? Mas lembrando que o coeficiente de contração é função da área da vena contrácta, que é variável. Certo? A área do D0 não, que é a área do orifíciozinho. E se você observar, aqui não dá para usar a caneta, se eu observar esse tubo aqui de frente, certo? Aí você vai ver, certo? O diâmetro do tubo maior, certo? E um diâmetro o diâmetro de um orifício no centro de diâmetro D0 aqui, certo? Então aqui é como se você botasse uma placa e no centro da placa botasse um furo de diâmetro D0. Então aqui você vai ter um tubo de diâmetro D1, um furo de diâmetro D0. Quando o fluxo vier aqui, ó, e passar, certo? Ele vai passar aqui, ó, certo? Gerando uma vena contraída na entrada e uma vena contraída na saída. Certo? Aí quando você vai fazer a medida, e aqui você não pode instalar o piezômetro aqui, ó, porque essa placa aqui é bem delgadazinha, não dá para você instalar um furo com um piezômetro aqui, certo? Com a tomada de pressão estática aqui, não dá para fazer. Você vai instalar a jusante do orifício aqui. Certo? Você também não pode instalar aqui, porque se você instalar aqui, você está com o diâmetro igual ao diâmetro do tubo. Certo? E a pressão e a velocidade do fluxo está passando aqui é a mesma velocidade do fluxo no ponto 1. Né? Então, você tem que instalar a tomada de pressão estática de tal forma que o ponto 2 fique dentro da vena contrátil. Certo? Você não pode instalar por aqui, não. Tem que estar aqui dentro da vena contrátil. Logo, o diâmetro da seção, certo? Do ponto 2 vai ser o diâmetro da vena contrátil, D2. Que você não conhece, mas é ajustável no laboratório. Ok, pessoal? Certo? Então, era essa questão que eu só queria discutir. Aqui é uma questão do canal, aliás, de um vertedor, como eu falei para vocês. E aqui é um tubo de Pitot, que é o conjunto de tomada de pressão estática e tomada de pressão total. O conjunto dos dois dá o tubo de Pitot. Ok? Certo? E foi aí para vocês. Deixa eu lançar aqui a frequência. Pronto, frequência já lançada aí.